bem? Vamos para mais uma aula do nosso discipulado. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante a respeito do discipulado que precede a liderança. E nessa aula de hoje eu quero conceituar alguns pontos importantes quando nós tratamos a respeito da liderança cristã. Eu sei que algumas pessoas olham para esse momento e visualizam líder apenas como alguns conceitos que comumente foram aprendidos por nós. Eu queria, para a gente iniciar esse discipulado, essa aula de hoje, ler um texto com vocês que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 40. A gente, para a abordagem da aula desse discipulado, estamos utilizando Nova Almeida Atualizada como a versão principal do nosso discipulado. O texto bíblico diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. A gente olha para esse texto bíblico e a gente percebe algumas coisas importantíssimas. Primeiro que, quando a gente pensa sobre o reino de Deus, a gente entende que Deus não chama pessoas apenas para liderar. Ele chama pessoas para segui-lo. A gente compreende que essa parte principal do processo de Deus é um processo de aperfeiçoamento. A gente precisa compreender que, enquanto elas seguem a Cristo, seguem a Deus, Deus acaba formando nessas pessoas o caráter de Cristo. Esse é o ponto principal de partida para entendermos sobre o discipulado cristão a respeito da liderança. E a gente começa a olhar para esse conceito e a gente define também um outro ponto importante, que o discipulado ele não prepara pessoas para ocupar cargos, ele prepara a pessoa para refletir a imagem de Cristo. E quando isso acontece, a liderança deixa de ser um objetivo e passa a ser apenas uma consequência, um resultado da vida do discipulado. A questão é que a gente conceituou o discipulado de uma forma muito corriqueira, equivocada. O discipulado, para muitas pessoas, é apenas a visão denominacional de um ambiente. A gente confundiu o discipulado com algumas questões e a gente espera, nesse momento de aula, conseguir, nessa primeira parte, conseguir dissecar e disseminar o conceito primário da palavra discipulado. E aí, eu queria que você pensasse comigo em uma pergunta importantíssima sobre esse tema. E a pergunta seria: você se enxerga um líder? A verdade é que nesse momento você está aí, talvez você pense: não, eu não me sinto preparado, eu não me sinto capaz, não, às vezes algumas pessoas até vão pensar o seguinte: não, eu não tenho nem condição de Deus um dia poder me usar dessa forma. E a grande verdade é que a liderança ela se difere em alguns pontos. Existe o líder que ele é inato, aquele que nasce com características peculiares de perfil de uma liderança, e existe também o líder que aprende a ser um líder. Pessoas que se capacitam ao longo do processo e acabam possuindo e adquirindo características próprias para se tornarem líderes. Mas existe uma pergunta, talvez, um pouco mais importante do que esta. Na verdade, o que nós deveríamos preparar e perguntar aqui é: como Deus define um líder? Porque existe a maneira como as pessoas enxergam um líder e existe a forma que Deus enxerga alguém que está liderando. E dentro desse ponto importante, a gente entende que nós vivemos em uma cultura, e essa cultura vivida por nós é uma cultura onde a liderança sempre está associada ao que nós entendemos como posições, cargos ministeriais, ela está ligada ao processo de visibilidade, ao que as pessoas podem atribuir para o papel de liderança. E aqui existe um problema, e é um problema recorrente para o nosso processo de discipulado, porque quando a gente percorre a Bíblia e lê a Bíblia de forma profunda, a gente encontra uma perspectiva completamente diferente dessa. A gente entende que liderança não se resume a simples cargos. Liderança não se resume a posições que podem ser ocupadas por outras pessoas. Deus nunca iniciou a sua obra
com pessoas já prontas. E por que isso aqui é importante entender? A gente percorrer a história de Abraão, Isaac, Jacó, olharmos para a vida de Moisés, para a vida de Josué, Deus sempre encontrou pessoas que estavam dispostas a segui-lo e nesse processo de seguir a Deus, criaram um processo de transformação para se tornarem líderes. Então Deus não encontra pessoas prontas. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a caminhar com Ele e, dentro desse caminho, obviamente, sejam transformadas para cumprir um propósito. A gente poderia, por exemplo, falar de Paulo. Paulo teve que passar por um processo bem interessante, que é um processo de desconstrução. Um homem que era um assassino, um homicida, uma pessoa que procurava os cristãos e matava os cristãos. Quando Deus o encontra, Deus o desconstrói. Então, quando a gente diz aqui que o discipulado precede a liderança, é que o processo que Deus usa para formar um líder pode ser chamado desse processo de desconstrução. Deus nos desconstrói para nos redefinir. Quando a gente olha para esse processo bíblico, a gente percebe que ninguém plenamente na Bíblia foi chamado já estando preparado. Todos foram chamados e quando foram chamados para serem preparados. Isso revela, dentro da teologia, algo muito profundo. Deus não procura líderes prontos, ok? Deus, ele tem uma tentativa e um interesse primário de formar discípulos, que quando esses discípulos são transformados pela graça de Deus, eles se tornam líderes segundo o seu próprio coração. Dentro dessa perspectiva aqui, a gente consegue entender, talvez, um dos reais propósitos do discipulado. A gente, olhando para isso aqui, entende o porquê hoje nós estamos aqui no processo de discipulado. O objetivo do discipulado, ele nunca foi apenas transmitir, como eu falei, um conhecimento. O processo do discipulado nunca foi desenvolver habilidades humanas, capacidades humanas. Esse não é o objetivo primário do processo de discipulado. Aperfeiçoar habilidades que nós nascemos com elas. Na verdade, isso é um processo que hoje um coach consegue fazer com você. A ideia do discipulado é mais profunda do que essa, porque o processo do discipulado, ele revela um ato contínuo, pelo qual Deus resolve conformar todo ser humano à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo disso. Você pegar a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo de número 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Grave essa palavra. Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Deixa eu dissecar aqui esse texto em duas visões, obviamente. A primeira palavra que salta, Romanos capítulo 8, versículo de número 29, é essa expressão conformes. E a segunda ideia do texto é a consequência daqueles que estão conformados à imagem de Jesus. A consequência seria a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pensa comigo. Quando você olha para uma família e você vê dentro desta família um pai, uma mãe e dois irmãos. Vamos colocar mais ou menos como é hoje a família dentro da sociedade brasileira. Por mais que os dois filhos, esses dois irmãos, sejam de personalidades distintas, sejam pessoas que pensem completamente diferente, pessoas que talvez vão ter aptidões diferentes, nuances diferentes, habilidades diferentes, entende-se que, quando se olha para ambos, criados pelos mesmos pais, compreendem que eles pertencem à mesma família. É muito comum olharmos para mais que os filhos sejam diferentes, habilidades diferentes, personas diferentes, imagens diferentes, olharmos para ele e entendermos que as características de princípios e fundamentos são as mesmas porque vieram do mesmo pai. Então, quando a gente olha para Paulo escrevendo esse texto, e ele explica aqui dentro do texto que de antemão Deus o conheceu, também os predestinou, ou seja, visualizou eles antes de tudo para que eles fossem conformados
a imagem de Jesus Cristo, a fim de que, por causa disso, Jesus pudesse ter sido ativado como primogênito entre os irmãos. Paulo está dizendo que quando a gente tem a imagem de Deus, a gente valida, grave isso aqui, a gente valida de forma testemunhal que Jesus é o primeiro dos irmãos. Você entendeu o quanto isso é profundo? Obviamente que essa teologia aqui, a ideia principal dela é atribuir para nós a responsabilidade que nós, como cristãos, temos de nos tornarmos discípulos de Cristo, ao ponto de estar sobre nós o processo de validação pública de que o próprio Cristo é o primeiro dentre os irmãos. Então, o processo aqui fala muito sobre o processo de paternidade espiritual. A gente olha para o verbo que Paulo utiliza aqui, ele está apontando o processo de transformação contínua. Repara que ele diz conforme a imagem de seu filho. É um processo de transformação progressiva. E esse processo de transformação progressiva, ele é realizado por Deus. A ideia aqui não é apenas tornar alguém mais eficiente, habilidoso ou mais capaz. Esse texto aqui traz a ideia de fazer com que a gente reflita cada vez mais o que nós chamamos de caráter de Cristo. Aqui a gente para nesse primeiro ponto da nossa primeira aula, falando a respeito sobre o discipulado precede a liderança. Aguardo você na próxima aula. Deus abençoe.